Não trouxe slide hoje, queridos? Se quiser voltar para o meio lá, pode voltar, tá, Jean? Abre a tua Bíblia comigo, vamos ler aí a Bíblia, Isaías, o capítulo 6, o texto que é o chamado de Isaías, texto muito lindo, eu gosto dele, já usei várias vezes aqui na igreja. Mas sempre de leitura rápida. Essa noite eu quero parar aqui para a gente meditar um pouco nessa palavra. Isaías, o capítulo 6, do versículo 1 até o iniciozinho do versículo 9, diz assim, ó: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Ele, com ela, tocou-me minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse: vá e diga a este povo. Amém? Até aqui. Texto assim, lindo, cara. Eu sou apaixonado por esses momentos assim, de manifestação da glória do Senhor. Isso me deixa com uma inveja santa, não é? Eu sempre clamo o Senhor na expectativa de um dia também ter uma visão dessa. Mas o texto começa assim, né? No ano em que o rei Uzias morreu. Isaías está fazendo menção, queridos, num tempo de transição. Morreu um rei, termina um reinado, vai começar outro. Então, ele está deixando uma estação conhecida e está entrando numa outra estação que ele não conhece. Tem novidade, mas também tem um monte de dúvida, também tem um monte de incertezas. Então, não sei para você, eu sou um cara bem conservador. O novo para mim sempre me deixa meio inseguro. Se eu for na sorveteria, eu vou comprar um sorvete de chocolate. Se você for na minha casa, eu vou comprar o napolitano. Porque aí eu não erro, você está entendendo? A minha esposa não, ela já é bem ousada. Eu consigo dizer para você qual que é o sorvete que ela vai tomar. É o de manjericão com abobrinha. Impressionante. Esses dias nós tivemos no sucão, esses aí que faz suco, e eu fui lá, me dá aqui o suco de laranja. Não, eu resolvi inovar, me dê um de melancia. Mas ela começou lá devagar com o cara, e o cara já logo percebeu que ela era apreciadora desses negócios esquisitão, e ele falou assim: o esquisitão que mais vende é esse aqui, é o de couve com não sei o que e tal, né? Enfim, o novo, querido, sempre nos traz uma insegurança. Eu fiz um passeio, Deus permitiu que nós fizéssemos um passeio no ano passado, e a gente foi numa plataforma de vidro que fica a 360 metros de altura. Cara, é alto, né? É alto. Então você vai andando sobre o concreto, e o próximo passo é um passo no vidro. E o vidro bem limpinho, bem brilhoso, para você ver lá embaixo. E eu preciso te dizer, cara, que por mais que você saiba que isso não muda nada, você pisa fofo. É assim que você fala, Jorge? Você pisa fofo. Não muda nada, mas é algo que, sei lá, cara, está lá dentro da gente, né? O novo sempre nos leva a pisar leve, a pisar fofo. É essa a sensação, né? E a mudança de estação sempre faz a gente pisar fofo. E eu preciso te dizer, com as impressões espirituais, aquilo que Deus tem me dado de impressão espiritual,
né, é que parece que Deus está nos conduzindo para uma estação onde eu e você vamos entender com mais detalhes o nosso propósito em Deus. Então hoje, eu tenho sentido da parte de Deus, que Deus tem mudado muito daqui. Eu já preguei, vocês estão cansados de ouvir algumas coisas, eu também estava cansado de pregar algumas coisas, mas eu sinto que Deus está mudando, Deus está me dando um conteúdo novo, Deus está dando algo novo para ser pregado, e eu preciso começar, eu estou pisando fofo, porque vem um tempo de novidade, então, naquilo que Deus tem ministrado o meu coração, queridos, nós estamos deixando uma estação de cura e libertação. Abre um parênteses. Isso não significa que nós estamos curadão. Isso não significa que todo mundo está curadão. Isso significa que nós entendemos um processo contínuo da parte de Deus. Nós entendemos o processo. Mas nós estamos avançando para um novo tempo. Um tempo de entendermos o nosso propósito em Deus. Entendermos o nosso chamado em Deus, entender com mais detalhes, recebermos mais detalhes acerca do nosso propósito. Então, é um tempo que vamos estar mergulhados em Deus, tal como aconteceu aqui com Isaías. É um tempo de mergulhar em Deus, para entender aquilo que Deus tem para cada um de nós, cada vez com mais clareza, Então, o texto de Isaías é um desses mergulhos em Deus. E eu escolhi Isaías porque é um profeta grandão e eu prego pouco nele, né? Eu uso pouco, né? Mas poderia escolher qualquer outro personagem bíblico que com um pouquinho mais de estudo a gente ia chegar às mesmas conclusões. Então, se você está dormindo, acorda aí. Todo mergulho em Deus nos leva a duas coisas iniciais. Todo mergulho em Deus nos leva a conhecer mais de Deus. Fala para o teu irmão, conhecer mais de Deus. A gente mergulha em Deus e a gente volta conhecendo mais dos caminhos do Senhor. A gente mergulha em Deus e a gente volta conhecendo mais os processos de Deus, mais as estratégias de Deus. E a gente começa a entender como Deus trabalha. Essa é a primeira coisa. E todo mergulho em Deus, queridos, nos leva à segunda coisa. A gente começa a se conhecer melhor, a se enxergar melhor. Nós voltamos com uma revelação de Deus acerca de nós. Esse mergulho em Deus nos afeta. Então, não importa o personagem que você estude, é um padrão. Todo mergulho em Deus, o cara volta com uma revelação de Deus, de como Deus trabalha, mas ele volta também afetado. Ele volta com um conhecimento maior acerca de quem ele é. Não volta igual. Jacó mergulhou em Deus e voltou a Israel. É assim que funciona. Não volta igual. O mergulho em Deus nos afeta. E afeta também é o seguinte, nos afeta naquilo que eu sou. Fala com isso, naquilo que eu sou. Identidade. Você volta com a sua identidade mudada. Você volta com a sua identidade curada. Lembra lá do Jacó que você já vai perceber rapidinho. Volta com a identidade curada. E a outra coisa que nos afeta naquilo que eu faço. Fala aí, naquilo que eu faço. E isso fala de propósito. Nós mergulhamos em Deus, temos mais revelação de Deus, e isso nos afeta na nossa identidade. A gente volta mais certo de quem a gente é em Deus, e a gente volta mais alinhado com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. É uma boa hora de você dizer amém, Entende? É isso. Então, é isso que nós vamos observar aqui no chamado de Isaías. Vamos observar exatamente isso. Então, nesse mergulho que Isaías tem, né, em Deus, ele vai se deparar, isso é um padrão, ele vai se deparar com um contraste absurdo, um contraste da santidade, da glória, da majestade de Deus, e a realidade do homem, impuro, pecador, pequeno, limitado. É um contraste. E esse contraste gera em vários personagens bíblicos, que quando ele se depara com a glória de Deus, ele se depara com essa majestade de Deus, e ele considera a pequenez dele, é uma coisa meio padrão. Os caras, a maioria deles fala assim, meu Deus, morri. Meu Deus,
já era para mim. No versículo 5, ele fala assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, já era para mim. Porque esse contraste é gigante, é absurdo. Então aqui começamos a entender, você precisa entender a necessidade de mergulharmos em Deus, a necessidade de cultivarmos intimidade em Deus. Por que a gente fala tanto nisso? E parece que Deus vai nos levar a falar mais nisso, até que a gente venha viver isso. Então, queridos, mergulhar em Deus, estar, desfrutar da glória de Deus, não é algo para alimentar a nossa curiosidade, não é algo para que a gente possa voltar com historinha para contar. Talvez isso tenha algum valor, eu não estou discutindo isso, mas o propósito de mergulhar em Deus vai bem além disso. É que quando mergulhamos em Deus, nós somos transformados. Amém? Quando mergulhamos em Deus, isso nos afeta na nossa identidade. A gente volta convicto de quem a gente é em Deus. Ao mergulharmos em Deus, isso afeta o que eu faço. E eu agora vou fazer o que Deus está fazendo. Eu tenho um alinhamento do que faço com o propósito que Deus estabeleceu na minha vida. Então, nesse processo de mergulhar em Deus, Deus mostra a Isaías as suas falhas. Deus mostra a Isaías os seus pecados, né? Deus mostra a Isaías a sua impureza. Agora, Deus está mostrando a Isaías os pecados, a impureza, não é para destruir Isaías, não é para envergonhar Isaías, é pelo contrário, Deus está mostrando, porque Deus quer aperfeiçoar. Então já lemos o texto, né? Você vê que Isaías fala, ai de mim, eu sou um pecador, e o anjo não chega para Isaías e fala assim, é pecador mesmo, com essa boquinha suja aí sua, não dá para ficar aqui, com esses costumes, seu impuro, tal como o teu povo, ó, deixa eu te falar, vaza daqui que senão eu vou te torrar. Não é isso que o anjo diz, não é esse. Então, Deus mostra as nossas falhas, e em seguida Deus apresenta, queridos, a restauração. É esse o propósito. O projeto de Deus é que eu e você venhamos reconhecer as nossas falhas, as nossas fraquezas, e assim deixarmos com que Ele venha nos tratar e nos aperfeiçoar. Deus não quer te humilhar, Deus não quer te constranger, Deus não mostra as falhas para dizer para você está fora, cara. Não, Ele mostra as falhas para você perceber a necessidade de ser tratado, de ser aperfeiçoado. Amém? Ninguém precisa ficar, ai, morri. Não. O propósito de Deus não é esse. O propósito do inimigo é nos prender em culpa, é nos prender em pequenez, amarrados no passado e no pecado. O propósito de Deus é nos mostrar as falhas, para que a gente possa perceber que precisamos ser curados, que nós precisamos perceber que precisamos ser aperfeiçoados. Então, o toque da brasa, né? O toque da brasa, eu penso que simboliza duas coisas. A primeira delas é a restauração, a cura da identidade. Então, Isaías estava falando assim, eu sou impuro, eu sou um desqualificado, eu não sirvo para isso. Mas o toque da brasa determina essa restauração da identidade. Você não é um impuro, você não é um desqualificado, né? Agora você é remido, agora você é aceito, agora você é aperfeiçoado por iniciativa, por graça de Deus. Então, um homem impuro na presença de Deus, que admite a sua impureza, o Senhor vem e o purifica, e o restaura, e o aperfeiçoa pela graça, pelo amor, pelo favor imerecido. Essa é a primeira coisa. E o toque da brasa, não dá para fugir disso. É uma unção do Senhor. Uma unção que
nos leva à ousadia. Nós lemos o texto, no versículo 5, Isaías já se viu defunto, morri, eu sou impuro, morri, eu não devia estar nesse lugar, não é? Mas com o toque da brasa, que ministra unção, curou a identidade, agora ministra unção, agora ministra ousadia, com o toque na brasa, Isaías já começa a achar, ser possível ser cooperador com o projeto de Deus. Então, queridos, quando se cura a identidade, isso tira de nós a paralisia, e é por esse processo que que o Senhor tem feito conosco, tira a paralisia, tira a mesmice espiritual. Então Isaías, agora curado da personalidade, da identidade, tocado pela brasa, agora ele está ousadinho. Até agora há pouco estava com medo de morrer, agora ele está ousadinho, ao escutar a voz do céu: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías olha para um lado e para o outro, cheio de ousadia, responde: pode ser eu, se o Senhor não se importa de usar gente com limitação, gente com essa pequenez, se o Senhor não se importa, envia-me a mim. Entende, queridos? Entende a importância de mergulhar em Deus? Isso aumenta a nossa visão, o nosso entendimento de Deus, mas aumenta também o entendimento do que Deus requer de cada um de nós. Isso rompe a paralisia, isso rompe a mesmice espiritual. Então, queridos, as falhas precisam ser enxergadas para ser tratadas, é isso. E eu preciso te dizer que como pastor, que como líder, Deus está permitindo que eu enxergue as minhas falhas. Não é para me envergonhar, não é para me desqualificar, é para que eu seja aperfeiçoado e seja um líder que venha cumprir o propósito que Ele tem. Amém? Então, eu não sei que momento você está vivendo, mas nós precisamos ter esse discernimento, porque todo aquele que é mergulhado em Deus, ele se depara com algo absurdo, a santidade de Deus, a glória de Deus e a pequenez do homem. Você fala assim: meu Deus, o propósito do Senhor não é te desqualificar, é para você enxergar e aceitar ser tratado. Mensagem dada, amém? Fala assim: mensagem recebida. Tem os 2 pontinhos do WhatsApp lá, certo? Você não desligou lá como é que chama isso aí? A confirmação de recebimento. Então, queridos, é o seguinte: a evidência das falhas não significa de que você está fora do projeto de Deus. A evidência das falhas não significa que você está excluído. Elas nos levam a um lugar de dependência de Deus. E é isso que Deus precisa. Ao você identificar as suas falhas, ela não te exclui. Você tem que ter essa maturidade, você tem que ter essa visão. Essa visão, ela não te exclui, ela não te desqualifica, ela leva você à dependência de Deus. Vamos fazer um resumo até aqui então? Num tempo de transição, de incertezas, Isaías mergulhou em Deus, teve a identidade curada, foi ungido com ousadia e recebeu mais uma coisinha. No versículo 9, o Senhor diz para ele: vá e diga a esse povo. Sabe que ele recebeu? O propósito dele, o propósito de profeta da nação. Amém? Então assim, vá e diga a esse povo. Vai ser voz minha, vai ser conselho meu para esse povo, para essa nação. Eu não sei o que Isaías fazia antes desse chamado, mas vamos imaginar que ele fosse um bom e pacato cidadão. Mergulhou em Deus, saiu com um chamado, saiu com um propósito de ser profeta da nação. Entendeu? Mergulhar em Deus muda o que eu sou e muda o que eu faço. Então, ao encerrar essa visão, né, que Isaías está tendo uma visão, eu que estou divagando aqui, falando que é um mergulhar em Deus, né, eu que dei a ideia de mergulhar em Deus, mas ao terminar essa visão, Isaías volta para a sua realidade completamente afetado por aquilo que viveu.
e sai e com uma incumbência gigante. O Senhor o incumbiu de ser voz dele à nação. E eu e você diríamos, glória a Deus, aleluia, muito bom, né? A gente, glória a Deus. Mas viu, viva a realidade de Isaías. E o Senhor o chamou e o incumbiu de ser profeta da nação. Volta para a realidade de Isaías. Viva, faz um. Você fala assim, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Está comigo? Consegue captar o tamanho do desafio? Como é que eu vou fazer isso? Esse negócio é grande demais para mim, as pessoas não vão dar bola, as pessoas não vão me ouvir. Como é que eu vou fazer isso? Então, queridos, Isaías descobre uma discrepância gigante de onde ele está e da onde Deus o quer levar. Se eu tivesse, vou fazer aqui. Onde ele está, aonde Deus quer levar. Lá para cima. Tem uma discrepância. Onde ele está, um bom e pacato cidadão, aonde Deus o quer levar. Profeta, boca de Deus. Profeta grandão. Profeta de boca de Deus para a nação. Então, queridos, há um propósito, há um buraco, há um abismo entre a situação atual e o seu propósito. Você precisa perceber isso. Eu preciso te dizer que a visão que vem de Deus sempre vai mostrar essa discrepância de onde você está e da onde Deus o quer colocar. Sempre. Fala comigo, a visão de Deus sempre vai me mostrar uma discrepância. Sempre, sempre, de onde você está e aonde o Senhor quer te levar. E isso vai exigir de mim e de você uma coisa muito simples: fé e ousadia. Fé e ousadia. Quanto maior a distância de onde estamos e aonde Deus quer nos levar, maior será a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Porque esse buraco, esse abismo, o Senhor é quem vai preencher. É o Senhor quem vai preencher. Você lembra de Jesus é a ponte, né? Podia ter colocado aqui, né? Sabe, Jesus é a ponte. Sabe, queridos, essa distância é o Senhor, é o poder do Senhor que há de preencher. Esse espaço é o Senhor que vai planificar para que eu e você possamos chegar aonde Ele quer que a gente chegue. É isso. Da nossa parte, nós precisamos nos posicionar em fé e ousadia. Eis-me aqui, envia-me a mim. É isso, é isso. Existe uma discrepância, existe um buracão. Sempre foi assim com os homens e as mulheres de Deus. O Senhor preencheu com poder, com autoridade, com capacidade celestial. Sempre foi assim. Vai ser assim com você também. Vai ser assim com você também. Só precisa de fé e ousadia. Só isso. Então, cabe aqui um alerta. Cuidado com as distâncias confortáveis. Você olha para onde você está, olha para onde Deus quer te levar, e você vê buraquinho. Um buraquinho. Você olha e fala assim, não, com um pouco mais de preparo, com um pouco mais de estudo, com um pouco mais de disciplina, eu faço um salto com vara, mais um pouco de vento favorável e um pouco de sorte, eu chego lá. Cuidado, cuidado. Acorda, acorda. Esse alvo, essa chegada, pode ser a sua chegada. Esse objetivo pode ser o seu objetivo. Mas provavelmente, e com certeza, não será o objetivo que Deus tem para a tua vida. Provavelmente não é o que Deus tem, não é a linha de chegada que Deus tem para a sua vida. Eu preciso ser justo e fazer aqui uma ressalva, né? A não ser, distância curtinha, a não ser, né, que você é um daqueles que já combateu o bom combate, já acabou a carreira, já guardou a fé e está preparado e já está aguardando o Senhor Jesus Cristo te coroar dentre algumas horas, no máximo mais alguns dias. Então realmente aí está
curtinho a distância para você, é mais um pouquinho, mais um pulinho, e você já estará com o Senhor. Se não é essa a tua realidade, meu irmão, a visão que vem de Deus sempre vai mostrar para nós uma discrepância muito grande, muito grande, muito grande, e que vai exigir de nós ousadia. Se você olha para onde você está e para onde Deus quer te levar, e você vê isso muito pertinho, você vê uma situação muito confortável, eu preciso te dizer, mergulhe em Deus, porque o Senhor precisa ampliar a tua visão. Se você olha para o teu propósito espiritual e está muito do teu lado, mais um passo você pula nele, está muito, muito suave, preciso te dizer, você precisa fazer tal como Isaías. Nós todos precisamos fazer isso, mergulhar em Deus, para que Deus amplie a sua visão. Porque o mal dos nossos dias, e o maior risco que eu e você corremos, é viver nesse conforto espiritual, nessa vida cristã confortável, sem desafio, sem risco, sem fé, sem ousadia. É o maior risco. Isso é o que de pior pode acontecer na nossa vida. Sabe por quê? Porque você conhece a história bíblica. Foi vivendo esse conforto espiritual, foi vivendo essa autoconfiança de que eu dou um pulinho, chego a hora que eu quiser. Foi que Davi caiu e se atolou num adultério. Entende? Então, vivendo esse conforto espiritual, onde não tem desafio, onde não tem risco, onde está tudo muito fácil, é vivendo esse conforto que muitos têm se atolado no lodo da apostasia. Eles estão tão perto daquilo que eles imaginam que Deus tem para eles. Eles estão tão perto que basta vir de domingo na igreja, canta 3, 4 musiquinhas assim, meio cansado, porque esse pastor fala muito. Está tão perto, está tão fácil, está tão alcançável, que basta um ritualzinho que a gente vai chegar. Basta deixar o tempo que a gente vai acabar chegando. Então, quando não há risco, quando não há desafio, e isso pode acontecer conosco, o que nos domina, sabe o que é, queridos? É a autoconfiança. Não, a gente não confia, a gente não espera mais de Deus, porque a discrepância, aquele negócio de distância, você fala, cara, eu não consigo, velho. Não, isso aí não tem jeito. Isso nos leva à dependência de Deus. Mas quando o negócio está muito pertinho, leva à autoconfiança. A gente sabe fazer. Chega aqui, canta 3 músicas, 4 músicas, prega e vai para casa. A gente sabe fazer. Quando está muito perto, a gente fica autoconfiante, a gente fica arrogante, a gente fica prepotente. Eu faço. É só mais um curso. É mais uma ministração, é só mais uma pregação, é só mais um louvor, é só mais uma ministração de dança, é só mais um. Está pertinho. E é aqui que muita gente se enrosca. Então, se você não enxerga para diante de você um desafio, e essa é a ministração dessa noite, se você não enxerga para diante de você um buraco imenso entre a posição que você está e aonde você tem de ideia que Deus quer te levar, eu preciso te dizer, precisa mergulhar em Deus, porque quando mergulhamos em Deus, a gente enxerga o propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém? Amém? A visão que vem de Deus sempre vai nos colocar diante de um buraco imenso entre a nossa realidade e o nosso propósito. E é nesse vazio aí que Deus vai preencher, vai aplanar, para que eu e você, para tornar possível que eu e você cheguemos do lado de lá, cheguemos aonde Ele quer. Viu? Não viva uma vida cristã confortável. Eu não sei se você já reparou, talvez você tenha acostumado. Algumas pessoas não aguentam nos ouvir. Sabe por quê? Porque todo domingo eu sou desafiado pelo Senhor. A gente sempre traz uma palavra que eu chamo de santa perturbação. O conforto não faz bem para a gente, irmãos. O conforto nos leva a dormir entre os mortos. Não tem aquele texto que fala, acorda, tu que dorme entre os mortos, para que a glória do Senhor resplandeça sobre ti. Entende? Sabe? O conforto nos leva a um soninho espiritual gostosinho. E nos distancia daquilo que Deus tem para as nossas vidas.
Então, a realidade dos homens e mulheres de Deus da palavra, e dos muitos que a gente conhece por aí, é assim, ó, a minha condição chega até aqui, os meus recursos financeiros chegam até ali, a minha cultura chega até aqui, o meu preparo chega até aqui, mas eu preciso chegar lá, é lá que Deus quer que eu chegue. Sabe, queridos, essa discrepância tem um propósito. Novamente, Deus não quer nos apequenar, essa discrepância tem um propósito. O propósito é fazer eu e você entender que quem nos capacita é o Senhor. A força vem do Senhor, é isso, é o Senhor que nos leva além das nossas limitações. Vem do Senhor, fala para aí, ó, a força vem do Senhor, cara. Da sua parte é só ousadia e fé, viu? Vamos medir a distância. Cada palmo, bota 10 quilômetros em cada palmo, tá? Para melhorar a escala. Pensa comigo aqui em Moisés, o estado de Moisés, filho de escravo, fugitivo, desmoralizado, o povo dele não o reconhecia como um líder. Esse é o estado, mas Deus o queria levar para o libertador do povo que não o reconhecia. E para libertar, precisava vencer a nação mais poderosa da época, e vencer com exércitos, com guerra. E Deus coloca na mão dele o quê? Uma varinha. Deus empoderou Moisés. Eu não gosto dessa palavra, sabe? Empoderou. Mas Deus empoderou Moisés. Ele queria uma espada, Deus falou assim, tó essa varinha aí. Média discrepância. Média distância. Um filho de escrava foragido, fugido, desmoralizado, e Deus fala para ele, eu não quero você aqui pastoreando a ovelha do teu pai, do teu sogro. Eu quero você libertador de Israel, derrotando Faraó. Sente a discrepância, sente o abismo. Você conhece a história, quem que preencheu o abismo? O poder do Senhor, viu? A gente ama Davi, não é verdade? Viu o texto de Davi, nossa, uma referência fantástica. Viu? Davi era um garoto que cuidava das ovelhas do pai. O presente e o futuro de Davi era cuidar das ovelhas do pai, só isso, mais nada. Essa era a vida dele. Ninguém via virtude dele, nem a família dele, nem o profeta, ninguém via nada, você conhece a história. Mas esse era o estado de Davi, mas o que Deus tinha para aquele garotinho que estava lá no pasto cuidando de ovelha? O rei de Israel, o maior e mais amado rei de Israel, alguém do qual o Messias viria da linhagem dele. Os profetas queriam dizer para o povo que iam enviar ao povo um líder fantástico. O Senhor há de enviar um líder muito bom. Não tinha referência. Os caras, mas o que é um líder muito bom? Ele falou assim, vai ser tal como Davi. Viu? Virou referência. Quando Ezequiel vai falar do Messias, Ezequiel fala assim, viu, eu vou enviar a vocês o meu pastor Davi, para ver se vocês entendem. Média discrepância. Mas eu e você sabemos que ele chegou lá. Por quê? Porque o Senhor é quem preenche esse espaço, meu irmão. E de repente aparece na história bíblica e no Novo Testamento um perseguidor assassino chamado Saulo. A gente para a cena. Ele acabou de consentir com a morte de Estevão. A gente para a cena, dá um play, né? Como feito filme de cinema, assim, você precisa dar um play. E eu falo para você assim, tá vendo esse assassino? Vai virar um grande pregador do evangelho. Vai ser perseguido, mas não vai temer. Você fala, não, você errou o cara, velho. Você errou o cara. Ele está muito discrepante, está muito longe, está muito distante. Não é o mesmo cara, você tem certeza? É o poder do Senhor. Então, meu irmão, foi assim com todos os homens de Deus, com todas as mulheres de Deus. Por que seria diferente comigo, com você? Você é de Deus? Tem alguns aí que estão na dúvida, né? Você é de Deus? Pregação difícil, pastor, estou meio na dúvida aqui, cara. Se você é de Deus, cara, Deus vai te colocar diante de um abismo e vai falar assim, vai que eu te levo. Vai que eu te levo. Vai exigir de nós
ousadia, vai exigir de nós fé. Então, eu não sei o que o Senhor tem sinalizado para você com relação ao seu chamado, com relação ao seu propósito de vida. Você consegue imaginar o que o Senhor tem te chamado? O que o Senhor tem ministrado ao teu coração? Esse tem sido o assunto desse ano. Esse tem sido o assunto desse ano. O que o Senhor tem te chamado? Consegue? Tem um abismo? É grandão o buraco? Está muito longe? Está muito longe? Eu preciso te dizer, cara, não fique olhando para o abismo. Olha para o Senhor, porque é Ele quem vai te levar até lá. É Ele que vai levar você até lá. Ah, pastor, há impurezas, há pecado. Você identifica essas impurezas? Viu? O Senhor permite que você veja essas impurezas justamente para você ser curado. Isaías viu, o anjo foi e o purificou. O Senhor está permitindo que você veja essas impurezas para que você seja curado. Ele quer tirar de você a culpa, tal como aconteceu aqui. Chegou, veja isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. É isso. Então, as nossas limitações, você precisa entender isso, as nossas limitações não nos excluem daquilo que Deus tem a fazer. Não nos exclui, pelo contrário, quando a gente reconhece as nossas limitações, a gente se habilita a viver uma situação fantástica, que é a dependência de Deus. Então, as suas limitações não te excluem. Quando você admite as suas limitações, isso te habilita a viver na dependência de Deus. E é só isso que Deus precisa, você dependendo dEle. Então, ao contrário do que muitos pensam, ministério não é lugar de mostrar competência. Abre parênteses. Não estou dizendo que você não deve se preparar. Fecha parênteses. Ministério não é lugar de mostrar competência, e sim dependência de Deus. Porque o tamanho da discrepância que tem com a sua competência, você não vai chegar. Com o tamanho da discrepância que tem com a tua competência, você vai começar a estabelecer para você chegadas mais realizáveis, alvos mais acessíveis, mas não é o que o Senhor tem para você. O que o Senhor tem para você é que você venha cumprir integralmente todo o seu chamado e todo o seu propósito. A realização, a força, a conquista, ela vem do Senhor. Amém? Viu? O povo hebreu não derrubou os muros no grito, porque o som gerou ondas e as ondas abalaram a estrutura das colunas. Não. O muro caiu pelo poder do Senhor. Moisés foi quem foi pelo poder do Senhor. É o Senhor quem nos leva além. É o Senhor quem nos leva além das nossas limitações. Então, o entendimento das fraquezas, o entendimento do tamanho do desafio tem um propósito. Sabe qual é o propósito? É que eu e você venhamos depender do Senhor e reconhecer que a força vem dEle. Amém? Você precisa mergulhar em Deus. Você não está empolgado. Eu acho que você está com uma meta muito curta. Você está com... estou no meu propósito. Glória a Deus. Precisamos mergulhar em Deus. A Cláudia nos fez um grande favor. Ela contabilizou os membros aí da igreja. E eu fiquei surpreso. E eu falei, uau, bastante gente. Eu não esperava isso tudo. E eu falei assim, eu preciso ampliar minha visão. O Senhor está permitindo que eu enxergue a minha discrepância. Eu tinha estabelecido para mim alguns alvos realizáveis. E nessa noite você precisa mergulhar em Deus, para que você tenha a sua verdadeira chegada. Para que você tenha verdadeiramente o teu propósito em Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé, eu quero orar com você.